Aquilo que nos dias atuais convencionamos chamar de nova ordem mundial é, em verdade, tão antiga quanto o mundo e, portanto, deveria ser chamada de velha ordem. Por que Krishna é tão importante nos dias atuais? Como ensinou Paramahansa Yogananda, Krishna é imprescindível porque nos traz o equilíbrio perfeito entre a ação e a inação, a paz profunda e a importância da legítima defesa, um excludente da ilicitude. Isso não significa que Jesus não seja tão importante quanto. Ambos são imprescindíveis, mas quando o assunto é a legítima defesa, o Senhor Krishna guiou o exército dos Pandavas na batalha de Kurukshetra. Jesus, igualmente, demonstrou a importância da legítima defesa quando expulsou os vendilhões do templo em defesa do sagrado. Frontalmente vilipendiado na casa de Deus, o templo de Jerusalém, rodopiando um chicote no ar e virando as mesas dos cambistas. Jesus foi levado ao Sinédrio após se declarar o Filho de Deus, uma tradição milenar na Índia e entre os povos orientais, a tradição dos avatares, os filhos de Deus, divinas encarnações. Ele foi severo em sua crítica aos fariseus. Hipócritas, não entram no reino dos céus e não permitem que os outros entrem. Em relação à velha ordem mundial, a diferença para os dias atuais é que ela já não está mais oculta como antes, já não permanece subliminar, agindo nas sombras sem que a humanidade desconfie. Está sendo revelada, desmascarada. Suas personas estão sendo descobertas, suas táticas e planos estão vindo à tona antes de serem executados. A ordem mundial da época de Jesus estava nas mãos dos fariseus e saduceus, bem como nas mãos dos romanos. Na época de Krishna, estava nas mãos dos Kauravas. Nos tempos atuais, composta por um grupo de bilionários, capitalistas que têm por arma implantar o socialismo no mundo, está sendo desnudada. A velha história de que para o mal é melhor permanecer oculto do que revelado já não é mera ficção ou crença infundada. Para a velha ordem mundial, permanecer invisível sem que o mundo soubesse de sua existência era o ideal, mas a partir do momento que passou a ser conhecida, seus planos têm sido jogados no ventilador. Quando as pessoas creem que o mal é apenas uma ficção, ele pode atuar livremente sem jamais ser combatido. Mas quando é revelado, quando suas máscaras começam a cair, então a humanidade tem a oportunidade de ver o inimigo face a face, pois já não é invisível como antes. No Brasil, o coronel Ennio Fontinelli tem sido a maior referência no assunto, tanto a respeito da nova, que é a velha, quanto da nova. Ennio Fontinelli cunhou esse termo, nova ordem mundial, para aquilo que hoje ele mesmo descobriu ser a aliança que está se erguendo contra a nova ordem, que eu, Alexandre Campelo, chamo de velha ordem mundial. A nova ordem mundial que compõe as forças do bem se chama Aliança da Terra. Mas por que afirmo que a nova ordem mundial é a velha ordem? Muitos têm falado que a nova ordem mundial não é apenas liderada por bilionários que mandam no mundo, mas por satanistas, praticantes de rituais macabros. Quando lemos o Mahabharata, que conta a história dos descendentes do rei Bharata, bem como o Ramayana, que conta a vida do Senhor Rama, ou quando lemos o Srimad Bhagavatam, também conhecido como Bhagavata Purana, que conta as aventuras do Senhor Krishna, descobrimos estupefatos que os Rakshasas, ou demônios,
contra os quais os seres divinos lutavam eram comedores de carne humana. Tanto na mitologia hindu quanto na budista, Rakshasa possui a etimologia sânscrita como ser humanoide comedor de homens. Os Rakshasas são considerados demoníacos não apenas na Índia, mas igualmente em Bangladesh, no Nepal, no Sri Lanka, em Myanmar, na Tailândia, no Laos e no Camboja, nações de tradições budistas e hinduístas. Acreditava-se que os Rakshasas haviam sido criados a partir da respiração de Brahma, quando ele estava dormindo no final de uma Satya Yuga. Assim que foram criados, ficaram tão cheios de sede de sangue que começaram a comer o próprio Brahma. Brahma gritou, Rakshasana! Em sânscrito significa proteja-me, e Vishnu veio em seu auxílio, banindo para a terra todos os Rakshasas, em homenagem ao pedido de ajuda de Brahma. Suas origens literárias podem ser encontradas nas fontes védicas através do hino 87 da 10ª mandala do Rig Veda. Eles são classificados entre os Yatudanas, seres mitológicos que consomem carne humana crua. Os Rakshasas eram mais frequentemente retratados como criaturas feias, de aparência feroz e enormes, com duas presas saindo do topo da boca e com unhas afiadas como garras. Eles são mostrados como sendo maus, rosnando como bestas e como insaciáveis devoradores de homens, capazes de farejar uma presa humana a quilômetros. Alguns dos mais ferozes foram mostrados com olhos e cabelos vermelhos flamejantes, bebendo sangue com as palmas das mãos ou com um crânio humano, semelhante às representações dos vampiros na mitologia ocidental posterior. Geralmente, eles podiam voar, desaparecer e tinham siddhis, poderes mágicos paranormais, o que lhes permitia mudar de tamanho à vontade e assumir a forma de qualquer criatura. O Ramayana e o Mahabharata afirmam que os Rakshasas são uma raça populosa, poderosos guerreiros. Os Rakshasas eram especialistas em mudar de forma, assumindo formas humanas para enganar os humanos, como foi o caso do rei demônio Ravana, que se transformou em um monge, um sadhu, para enganar a bela Sita e sequestrá-la. Como lemos no Ramayana, Ravana levou Sita em um carro voador, um Vimana, conhecido naquela época como Pushpaka, tecnologia de uma era mais avançada que a atual, uma Treta Yuga descendente, era do magnetismo divino. As eras mais avançadas são consideradas mágicas. Nelas, o que era invisível aos olhos humanos se torna visível. Homens e mulheres dialogam com anjos, os devas, e guerreiam contra demônios, os asuras e rakshasas, que aparecem fisicamente. O que era oculto se revela. Como estamos em uma Dwapara Yuga ascendente, é possível que estejamos caminhando para revelações cada vez mais incríveis ao longo dos séculos vindouros, e nossos inimigos virtuais, antes invisíveis aos olhos humanos materialistas, começarão a aparecer. Desta forma, será mais fácil combatê-los, pois já não estarão com a vantagem da invisibilidade.
No Ramayana, lemos que a batalha do Sri Lanka contou com o exército formado por demônios rakshasas que estavam sob o comando de Ravana contra o exército de Varanas, sob o comando de Rama e Sugriva. O rei demônio Ravana, rei de Lanka, possuía 10 cabeças e era o comandante de Rakshasas, o que para nós é fantástico demais e não passa de mito, talvez possua um fundo de realidade surpreendente. Por exemplo, as ruínas do castelo de Ravana no Sri Lanka, sobre uma montanha, existem ainda hoje. A ponte de Rama, construída com pedras que flutuavam, segundo lemos no Ramayana, foi fotografada pela NASA na missão Space Shuttle sobre o Oceano Índico. Uma ponte artificial que une a Índia ao Sri Lanka, exatamente como descrita no Ramayana. As fotos da NASA são de 2002. Quando foram tiradas, especialistas indianos não tiveram dúvida a respeito da história narrada no épico indiano. A Agência Espacial Norte-Americana afirmou: as imagens podem ser nossas, mas a sua interpretação não é seguramente nossa. Não há dúvida de que os épicos indianos narram batalhas entre luz e trevas. A luz é representada por filhos de Deus, homens e mulheres valorosos que buscam a defesa do sagrado Dharma, enquanto que as trevas são representadas por demônios e feiticeiros satanistas como o rei Ravana.